Boa tarde para todos. Boa tarde. É uma alegria estarmos mais uma vez juntos. Deixa eu ver se tem alguém aí. Ô, Ana, vamos fazer a prece para nós, Luciano, por favor. Boa tarde a todos. Convido a fecharem os olhos, pensarem na imagem e na presença sublime de Jesus, estando presente aqui neste momento, curando as nossas aflições, as nossas feridas, e que nós possamos aproveitar este momento e entregar para Ele todas as nossas dores, e que Ele, com a sua mansidão, acalma o nosso coração, nos convidando a seguir, e que nós possamos, Senhor, deixar os nossos medos, os nossos anseios, e se entregar à sua presença, confiar em Ti. Pai bom que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Nós vamos estudar do capítulo 12, Amai vossos inimigos, restituir o bem pelo mal. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o seu sol sobre os bons, sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não os fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versos 20, 43 a 47. Gente, essa é uma questão tão difícil da gente trabalhar, né? Amar os nossos inimigos. Por quê? Porque a gente, quando olha assim, vai ler uma coisa dessas, você vai achar que Jesus estava falando para você ter o mesmo sentimento para o inimigo do que para um amigo. E isso daí é físico, não dá. Quando a gente pensa num amigo, é uma situação de alegria, de confiança, né? De bem-estar, né? Você encontra assim, uma felicidade, como eu encontrei hoje a Rosália, que eu não via há tanto tempo, né? A Jana, que também faz uns tempinhos que não vem. Então, é uma alegria você reencontrar filhos. Para mim, é filhos e a minha irmã lá, tão querida, né? Nós estivemos juntos muitos anos na casa antes dela adoecer. É quando a nossa certidão de nascimento começa a ficar amarelinha, né, Rosário? A gente vai tendo dor aqui, dor ali, e já viu, né? Temos que nos afastar. Mas, quando a gente está perto de um inimigo, pensa, é físico.
O coração bate diferente de quando a gente está perto de um amigo. A gente não tem confiança, pois não dá, não bate. A confiança que a gente deve ter não existe entre uma pessoa que não é assim, amigável conosco, né? Um amigo, você tem todas as sensações de calma, de tranquilidade, de confiança, e o inimigo não. Então Jesus não queria dizer que a gente tem para esse inimigo a mesma coisa, o mesmo amor, a mesma solicitude, o mesmo sentimento que a gente tem com um amigo. Por quê? Porque, vamos dizer assim, o que a gente deve fazer para esse inimigo? É não revidar, não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança, né? Não revidar todo aquele mal que você recebeu dessa pessoa. A gente tem que mostrar, como a gente diz, a outra face. A outra face não é se te baterem aqui, você vai mostrar outra, mas a face evangelizada do nosso coração, a nossa mudança, para que a pessoa também mude. Então é bem isso, o Evangelho é um eterno aprendizado. Nesse Evangelho, nosso amigo Gilberto, que é participante da nossa casa, ele participa também de um Evangelho que a gente faz para o Hospital do Câncer todas as segundas-feiras à noite. E ele falou uma coisa que eu achei tão interessante, porque ele falou que cada vez que a gente abre o Evangelho, você encontra coisas diferentes, mais abrangentes. E é verdade. Eu tive uma experiência há uns 15, quase 20 anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, quando eu conheci a Alzira, lá em Sacramento. A Alzira é um anjo, né, que sofreu todas as adversidades do pessoal da federação, e no fim, ela sempre quieta no trabalho dela. Hoje ela é, vamos dizer assim, considerada vamos dizer assim, uma operadora do processo de educação das crianças, porque ela é presidente lá da escola, né, da escola espírita lá em Sacramento. Ela assumiu a escola de Eurípides Barçanufo. Então é lindo, o trabalho dela é lindo, é um trabalho assim para futuro, porque as crianças são educadas na escola dentro do Evangelho de Jesus. O respeito aos animais, o respeito às plantas, o respeito tão grande que eles têm, que o jardineiro veio na época de podar as roseiras, podou todas as roseiras, as crianças choraram. Por que estragaram as roseiras? Aí teve um trabalhinho todo de explicar para eles que era necessário, né? Então, vamos dizer assim, não só envolvendo as crianças, como as famílias das crianças também. Então, é muito bonito o trabalho da Alzira. Quem tiver oportunidade, ela tem uns momentos que ela faz encontros lá a respeito mesmo da educação do espírito, e é um coração de ouro. Mas, vamos dizer assim, a gente tem que aprender a estudar. Eu tenho o hábito de dizer sempre que doutrina espírita é um constante estudar, e é por causa disso. Quando você vai estudar alguma coisa a respeito da doutrina, você ouviu palestras, você ouviu Divaldo falando na internet, você estudou com um grupo, então aquilo vai abrindo, você vai ouvindo, vamos dizer assim, outras pessoas conversando sobre o mesmo tema, e às vezes envereda por um caminho que você não tinha nem pensado nele. Então aquilo lá abrange um espaço maior para a gente, não é? A gente aprende. Então quando você pega o Evangelho com um pouquinho mais de raciocínio, de amadurecimento sobre a doutrina, e aí você pega o Evangelho, você vai encontrar outras coisas que Jesus queria dizer, estava ali, porque Jesus era sucinto, né? No final do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estuda, Kardec estuda as partes do Pai Nosso,
ele amplia, porque quando eu falo Pai Nosso, eu estou falando que eu acredito numa força superior, que criou a tudo e a todos, então tem um leque de coisas. E ele fala só assim, Pai Nosso que está nos céus. Então, em realidade, isso tudo o que é? É para a gente aprender. E uma das coisas mais difíceis e trabalhosas é o perdão. O perdão, ele fala em várias oportunidades. Jesus fala e ensina. Por quê? Porque é uma coisa que desliga a gente da inferioridade. É um dos pontos principais de desligar a gente da inferioridade. Quando eu não gosto de alguém, alguém não gosta de mim, isso é natural. Então o que acontece? Eu tenho uma ligação negativa com aquela pessoa e ela comigo. Aquele que perdoa, que pede a Deus e perdoa, mesmo que o outro não perdoou, eu não consigo perdoar. Quando aquele que perdoou, ele desligou aquele traço de união, vamos falar assim. Ele desliga aquele traço. Se o outro não perdoou, o problema vai ser do outro. Mas a gente desligou o nosso. Então, o perdão é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Porque perdão traz mágoa, traz desejo de vingança, traz tanta coisa negativa para nós. A gente fica doente espiritualmente falando. E a doença espiritual vai refletir mais dia menos dia no corpo físico. A gente precisa trabalhar o nosso pensamento para melhorar. O que acontece? O medo também atualmente, né? O medo faz o quê? Faz você acabar numa depressão. Você vai ficar com medo de tudo. Acaba numa depressão na vida da gente. Então, a gente tem que trabalhar para a gente não ter nenhum inimigo. Só fazermos amigos na nossa vida. Amigos leais. A coisa mais assim, importante na nossa vida é fazer amigos. O meu pai, presidente de centro, muitos anos, né? Quando ele estava para desencarnar, que ele estava com uma pneumonia dupla vai fazer 26 anos agora no final, dia 31 de janeiro. O meu pai, eu fui visitá-lo, fiquei com a minha mãe esses 15 dias que ele foi internado, fui para lá na Praia Grande. E aí ele estava internado. E ele falou para mim, num momento de lucidez lá, conversando comigo, falou, filha, o maior tesouro na vida é a gente conquistar amigos. E é verdade. O amigo você escolhe, você conquista. O amigo é aquele que muitas vezes a família não está perto, mas ele está. Agora, graças a Deus, com o WhatsApp, com a internet, você pode estar mais junto, né? Mas, na época, 26 anos atrás, não tinha. O pessoal do hospital achava que meu pai era um político, porque todo mundo chegava lá e queria saber notícias dele. Muita gente chegava e batia e falava, seu Aires. Eu queria saber como é que ele está. Então, em realidade, quando Jesus fala aqui nos inimigos, ele fala uma coisa que é importantíssima. Aliás, tudo que ele falou é importante, mas o perdão é a coisa mais difícil. Não é uma coisa que... Eu tive a oportunidade de falar com um amigo, ele falou, eu não consigo perdoar. Eu falei para ele, mas não é um dia que você vai perdoar em 2 minutos, de jeito nenhum. Uma coisa que vem vindo há muitos anos. Vai ter um trabalho, a gente tem que fazer um trabalho com a nossa cabeça, com o nosso interior, de oração firme, aprender a orar pelo inimigo. Eu não posso fazer coisas melhores, eu vou aprender a orar por ele, né? Então é isso que ajuda a gente a melhorar, a gente a criar uma coisa maior e entregar nas mãos de Deus. Gente, se a gente acredita em Deus e sabe que Deus fez leis imutáveis e eternas, leis perfeitas, tem que acreditar
entregar nas mãos dele. Tudo que nos advém. Tem que ter. A gente tem que fazer esse processo de fé. Trabalhar a nossa fé. Raciocinar. Eu estou lendo alguma coisa aqui no Evangelho, então eu vou raciocinar a respeito. Está certo? Não está? Está errado? Porque quando eu começo a raciocinar, eu tenho o foco daquilo. Aquilo entra na minha consciência. Eu guardo aquilo lá. Então é a fé que é raciocinada. Se eu adquirir fé na presença divina, eu vou entregar tudo nas mãos dele. Ele sabe. Ele é o dono da minha vida. Deus é o dono da nossa vida. Foi Ele que nos criou, Ele é Pai. Ele nos ama a todos igualmente. Então, entregar nas mãos dele. Eu vinha vindo no ônibus hoje e eu vi uma historinha, eu trouxe 2 livros aqui, peguei uma historinha e na hora de fechar, fechei o livro e agora não estava achando, né? Fui conversar com a Jana e eu não achei. Mas a historinha conta sobre um rapaz que foi a um baile de formatura e de repente um brutamontes lá chegou perto dele, deu 2 socos na cara dele. Ele não sabe nem por que deu, o outro deu o soco na cara dele. Ele ficou nervoso assim na hora, mas ele, como que ele bateu naquele brutamontes, só se tivesse uma arma, então não tinha. Ele deixou para lá, ou ele pegou um lenço do bolso, saiu cabisbaixo, mas com uma raiva, né, daquele moço lá, aquele brutamontes. E aí acontece que um amigo dele convidou ele para escutar uma palestra espírita no Centro Espírita. E no final da palestra, uma pessoa leu uma cartinha de Dr. Bezerra de Menezes que terminava assim: entregue tudo nas mãos de Deus. Ninguém burla a lei divina. Mais ou menos isso que ele fala, né? Esqueça. E ele fez isso, ele falou, ainda estava meio assim. Depois de uma semana, o brutamontes apareceu morto. E ele ficou sabendo que ele tinha sido picado por um escorpião. Então, Deus sabe mais do que ninguém. Se eu fiz algo de errado, eu tenho que me ajustar à lei divina. Se eu fiz algo de errado, né? Então, entregar nas mãos de Deus. Deus é Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Tudo o que é melhor para nós. Então, a gente tem que trabalhar, estudar bastante, né? E seguir em frente. Mesmo com essa pandemia, principalmente com essa pandemia, a gente tem que estar bem ligado ao Evangelho de Jesus, tá? A gente vai convidar os companheiros médiuns passistas para a Câmara de Passos, por favor. Então vamos todos mentalizar Jesus, começando agradecendo pelas nossas vidas, por todo o auxílio que nós recebemos todos os dias, por todas as bênçãos. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa casa, onde viemos buscar conhecimento e também boas energias, equilíbrios, boas vibrações. Agradecemos por tudo isso e rogamos que possa abençoar a todos aqui presentes e também os nossos familiares e aqueles que não puderam comparecer hoje. Abençoe, Senhor, a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. E permita, Mestre, que nós possamos estar sempre com o nosso pensamento elevado e equilibrado, para que os nossos anjos de guarda possam sempre nos dar boas inspirações e que nós saibamos ouvi-los e colocar em prática, nos tornando pessoas melhores, sejamos capazes de amar, perdoar e respeitar todos à nossa volta
e quando chegar o nosso momento de retornar ao plano espiritual, possamos estar melhores do que quando aqui chegamos. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas que estão necessitando de prece, a todos os doentes, a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão tristes e necessitando de um amparo e de um apoio. Que nós tenhamos uma ótima semana, possamos retornar na próxima quarta-feira aqui, dispostos a aprender e a praticar. Que assim seja.